Bom dia, quarta-feira, 30 de abril. Hoje o dia vem aí rapidinho, gente. A lua está transitando no signo de Gêmeos. Chegou aquele aspecto de 60 graus a Mercúrio na madrugada, né? Exatamente às 2h50. Deixou ontem, né? À tarde e à noite aí mais rapidinho, até um pouquinho impaciente, apressada, né? Com algumas possibilidades de erros aí devido à pressa. Bom, mas depois que a Lua chegou ao sextil com Mercúrio, ela está se aproximando de uma conjunção a Júpiter. Vai ser perfeita às 13h58 no horário de Brasília e mantém então esse clima mais descontraído, mais solto, um otimismo um pouco mais elevado. Júpiter não está muito forte em Gêmeos, está no ponto do detrimento, então é preciso ter cautela aí com os desvios. Porque, gente, o dia hoje, principalmente aqui até o início da tarde, ele favorece um pouco essa leveza. Então, por exemplo, as atividades que precisem de mais aprofundamento, que sejam excessivamente técnicas, muitos procedimentos assim, já podem sofrer um pouquinho com alguns desvios, né? Ela pode ser aí um pouquinho mais agitada, tá? E também essa coisa da descontração, né? Véspera de um feriado, então fica essa coisa meio solta, assim, com a dificuldade em se manter nos assuntos. Geralmente essas relações de Lua com Júpiter têm relação com mudanças, né? Então, se você estiver pensando em aplicar alguma mudança, pode aproveitar esse momento aí com uma cautela de planos, né? Tem que ter planos, né? Se for viajar também, né? E também eu penso no sentido de coisas que vão surgindo como algumas oportunidades. Não parecem ser assim previstos grandes, não é um tema de Júpiter, mas assim oportunidades que vão surgindo, então fique atento aí a esse fator aí mais otimista também, né? Mas isso é às 13h58 e depois a Lua vai começando a se aproximar de uma quadratura a Saturno, que vai ser perfeita só à meia-noite e 48 da quinta. Então, gente, à tarde, à noite, já perde um pouco mais dessa agilidade e ela fica mais enrolada e, assim, sujeita a problemas, confusões, é muito desorganizada, né? Um pouquinho preguiçosa também, né? Mas o mais difícil de uma quadratura entre Lua em Gêmeos e Saturno em Peixes são as complexidades, as confusões mesmo. Então, olha, mantenha-se centrado aí no que você estiver realizando para não se atrapalhar muito aí nas coisas, né? Perde um pouco da questão de praticidade para a realização dos assuntos, fica tudo meio perdido, tá? Então, difícil aí então, à tarde e à noite. Só que hoje à tarde a gente tem ainda o ingresso de Vênus no signo de Áries, que vai acontecer às 14h16. E aí Vênus deixa a exaltação, vai entrar no detrimento, perde super poder, mas também ela estava exaltada perto de Saturno, não ajudava muito, pelo menos ela se livra, né? Só que, gente, assim, quando a Lua ingressa em Áries, ela está no comando de Marte que está transitando em Leão. E há uma influência de muito calor no comando de Vênus ali, né? Além dela estar no ponto de detrimento. E todos os assuntos de Vênus ficam mais imprevisíveis, ficam nervosos, né? Com uma ansiedade um pouco mais elevada e com esse fator também, assim, mais competitivo, né? Mais impaciente também presente. Então, os temas de economia, os assuntos do amor e do romance de uma maneira geral, tá? E cada um vai ter o seu momento, né? Isso vai se modulando de acordo com o momento de cada um. Mas os temas financeiros, né, como eu disse para vocês, para o campo artístico, as questões artesanais, senso de estética, eles vão um pouco para esse campo impaciente, inclusive essa questão de se sentir satisfeito, de buscar por satisfação também, vai para um campo um pouco mais ansioso. Então é muito fervor, aqui tem que ter cautela aí com o excesso de passionalidade, com esse trânsito de Vênus ali no signo de Áries, né? E, gente, depois, na quinta, a gente tem então a quadratura de Lua com Saturno meia-noite e 48. Ela vai ficar fora de curso até as 4h22, ingressa em Câncer, que é um ponto bom para a Lua, né? O domicílio da Lua, só que ela já ingressa em Câncer muito próximo ali da quadratura com Vênus, né? A quadratura é às 4h57. Bom, a quadratura de dois astros femininos para o campo do feminino não é legal, para o campo artístico, o processo criativo também acaba atrapalhando um pouquinho. Então, se você tiver que lidar com alguma atividade mais artística, amanhã ou de descontração, presta atenção no que você estiver realizando. Se bem, gente, que tudo isso acontece de madrugada, né? 4h57, que é o momento da Lua quadratura com Vênus. E depois, na quinta, a gente não tem novos aspectos, então a Lua vai gradualmente se afastando, diminuindo essa influência da quadratura, e ela vai começar a se aproximar de um aspecto bom com o Sol. Esse aspecto de sextil, 60 graus, vai ser na sexta, meia-noite e 45. Então, a gente vai pegar essa influência de aumento do sextil
durante toda a quinta-feira, basicamente, né? Porque o último aspecto foi na madrugada. Então, quando a gente acordar, ali a maioria de nós estiver acordando, vai sentindo já um aumento da influência do sextil entre Lua e Sol, e não muito da quadratura de Lua com Vênus, né? Então, gente, a quinta-feira vai ser um dia calmo, um dia bem tranquilo, para descansar mesmo, né? O Sol está transitando em Touro e a Lua em Câncer, e aí a gente tem uma configuração excelente para a Lua, porque o Touro é a exaltação da Lua, né? E ela já está no domicílio. A quinta-feira vai ficar bem tranquila, muito cotidiana, assim, muito comum, mas facilita a realização dos assuntos porque é um aspecto bom entre os luminares. Então, qualquer coisa que você estiver fazendo tende a se realizar de uma forma bastante descomplicada, tá? Então, é isso que a gente tem, a gente. Amanhã, então, esse movimento aí, os 3 movimentos, quadratura de Lua com Saturno, Lua em Câncer, Lua quadratura Vênus, na madrugada, depois a gente não tem mais nada, tá bom? Aproveitem a quarta, então, né? Que hoje a gente tem um pouquinho mais de agitação. E até amanhã, então. Uma ótima quarta para vocês.